ficar mais pertinho aqui dos irmãos. Você consegue ficar um dia da semana sem rede social? Sabia? Se você não consegue ficar Não, deixa aí, vamos ver se vai. se você não consegue ficar, eu acho que está falhando esse microfone. Tenta jejuar uma vez por semana nas redes sociais e usa a internet como uma ferramenta. O que é uma ferramenta? Uai, como diz o mineiro, tem mineiro aqui? O que é uma ferramenta? Por exemplo, uma chave de fenda. Quando eu preciso, o que eu faço? Eu pego, uso e pronto. Não fico lá toda hora dou uma olhadinha na ferramenta e ver. Se você não consegue fazer isso, porque você está dependente da rede social, que é uma coisa boa. Eu posso usar essa estantezinha aí? É uma coisa boa, né? Eu falei para o pastor agora há pouco que a revista Ultimato, talvez a principal revista evangélica do movimento evangélico do nosso país, né, fundada pelo reverendo Elben César, presbiteriano, mas é uma revista sem cor denominacional. E a matéria de capa dessa edição é Cansados de quê? O meu texto é cansado de estar cansado. Você está cansado de estar cansado? Ficar cansado cansa, né? Você está assim? E uma das coisas que eu argumento é que a gente recebe tanta informação, né? Tem estudos mostrando que o tempo que a gente gasta diante das telas se relaciona à depressão. Você já viu alguém que posta assim: cheguei em casa, vou comer um ovo frito, eu tiro uma foto do ovo frito com arroz requentado, mas você está lá no restaurante e o cara tira uma foto do prato, né? Aí a gente que está comendo ovo frito ou vê aquilo, o que a gente sente? Ou inveja ou fica deprimido, né? Acha a nossa vida ruim. Então essa canção, eu escrevi essa canção tem 6 anos, nunca ela foi tão atual, né? Eu estou presente lá no Facebook, tem mais de 20 mil pessoas, né? No Instagram também 12 mil, não sei o quê, no YouTube. Ferramenta eu uso, divulgo as coisas, fico sabendo algumas coisas, mas não fico regrando a minha vida pela rede social. Antigamente a gente regrava a nossa vida pela Rede Globo, né? A que hora a gente se encontra? Depois do Jornal Hoje, não era assim? Depois não vale a pena ver de novo, né? Eu fui dormir depois do Jornal da Globo, né? Era assim, né? Mas que hora foi? Não sei, estava na hora do jornal, estava na hora da novela das 6. Estava acabando a novela das 8. Aí agora a televisão puxou, agora a gente fica... Mas esse não é o meu assunto. O assunto meu assunto é sobre ser evangélico sem deixar de ser brasileiro. Deixa eu começar, eu quero ser o mais breve possível para não cansar você. Já são 9 horas, a gente termina 9h30 e aí tem janta, tá bom, pastor? Combinado? E aí dá para cantar mais um pouquinho. Deixa eu fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que eu quero, na verdade são 2 perguntas. O que é, vamos orar primeiro? Fecha os olhos aí, vamos orar mais uma vez. Por diante do Senhor, que mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença nessa noite, pedindo que o Senhor fale o nosso coração um pouco mais, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua misericórdia e graça. Que a Tua palavra nos inspire, nos console, nos conforte. Oh Deus, venha ao nosso encontro, Senhor. Abençoa a leitura e a exposição da Tua palavra. Que haja conversão de coração nessa noite. Para a glória de Jesus. Amém. Eu já vou ler o texto bíblico, mas como introdução, eu disse no início que não é nem uma palestra como eu faço nos seminários e nem é um sermão de domingo. Amanhã de domingo você vai ver uma exposição bíblica. Mas eu quero ler o texto bíblico e a partir desse texto conversar sobre essa história de ser evangélico sem deixar de ser brasileiro. O que é ser evangélico? O
que é ser brasileiro? E se eu ser evangélico sem deixar de ser brasileiro, pedindo para o Carlos que eu falasse nesse tema, é o título do meu último livro, sabe, que também foi editado pela editora Ultimato. Hoje em dia, não é Ultimato, não é Ultimato. Ultimato. O último filme dos Vingadores, isso mesmo. Estou falando muita cultura pop. Ultimato Burn, também pode ser Ultimato Burn, né? Da trilogia Burn, que é o filmaço, meu preferido. Né, pastor? E eu não estava prestando atenção no sermão. Você sabe que às vezes eu olho assim, eu acho que tem gente que dorme de olho aberto no culto. O espírito me revela isso. A luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. Sabe quando você viaja e deixa a luz acesa para enganar o patrão? O cara está nisso. Mas o homem não, está prestando atenção aqui. Muito bem. O que é ser evangélico? A palavra evangélico surgiu, começa a ser usada. Paulo fala aos Filipenses, 1:27, sobre a genuína fé evangélica. Exerçam, pois, a vossa cidadania de maneira digna do Evangelho e tal, a fé evangélica. Mas os crentes em Jesus passaram a ser chamados de evangélicos não nas páginas do Novo Testamento. Nas páginas do Novo Testamento, nós não éramos nem chamados de cristãos. Poucas vezes aparece a palavra cristão. Aparece mais de 130 vezes a palavra discípulo. No Novo Testamento, o povo de Deus era um povo de discípulos, matetes, pastor? Talmidim. Nós éramos seguidores, aprendizes de Cristo. Depois nos tornamos cristãos, depois nos tornamos católicos, aí lá com Lutero, depois Calvino, os seguidores dos reformadores começam a ser chamados de evangélicos, exatamente pelo apelo que eles tinham à Escritura. Fazia sentido, né? E aí a gente tem o movimento evangélico, a gente tem John Stott, a gente tem um monte de coisa do movimento evangélico. Mas hoje em dia qualquer um é evangélico. Um pastor querido, amigo meu, disse que estava atravessando uma praça numa das nossas cidades, e aí uma cigana, sabe cigana? Tem gente que nunca viu uma cigana, né? Só vê um vídeo do Sidney Magal, Santa Rosa Madalena, você vai lembrar o que é cigana. Que lemão, né? É um povo que vem da Romênia, um povo nômade da Europa, né? E que está espalhado pelo mundo. Antigamente a gente via muito mais aqui no Brasil cigano. Uma cigana está se passando, e o pastor indo para a igreja, para o gabinete, com a bolsa dele, e a cigana, ei, por favor, R$20 para eu ler a mão. E aí o pastor diz assim, não, muito obrigado. Não, eu faço por 10. Ele falou, nem de graça, querida. Ela falou, o senhor tem preconceito, o senhor não acredita? Eu posso ler o salve falar o teu futuro. Aí ele vem e fala assim, filha, me desculpa, filha, eu sou pastor evangélico, eu não acredito nessas coisas. Responde a cigana, eu também, eu estou indo naquela igreja assim, essa segunda-feira tem um culto das causas, você uma bênção, eu também sou evangélico. O que é ser evangélico? Até uma cigana que adivinha o futuro, que lê a mão, bola de cristal. O que significa hoje ser evangélico? Ser evangélico é ser membro de uma igreja evangélica? Ser evangélico é ser membro de uma igreja presbiteriana, batista, congregacional, Assembleia de Deus? O que significa ser evangélico? O movimento evangélico está comprometido com algumas coisas muito sérias. Primeiro é a centralidade de Cristo. Bom, se a gente falar da reforma das solas, só a graça, só a fé, só Cristo, só as Escrituras, a Deus somente toda a glória. Ou seja, a centralidade das Escrituras, da cruz de Cristo, da conversão, da mudança de vida. Isso é a essência da fé evangélica. Isso nos diferenciou do catolicismo medieval, da Idade Média. Mas hoje em dia isso se perdeu. Qualquer um diz que é evangélico. Tem outros exemplos que eu dou no livro. Aqui no nosso Brasil, aqui no nosso país, ser evangélico se tornou sinônimo de ser membro de uma igreja
que foi fundada por europeus, certo? E nas igrejas, ou americanas ou europeias, qual é o uniforme do pastor? Aliás, do pastor, do professor, de qualquer profissional, paletó e gravata, né? E aí, o que aconteceu aqui no Brasil? Os missionários chegaram aqui no final do século XIX, início do século XX, mais ou menos, para ser bem simplista, e eles, por exemplo, trouxeram paletó e gravata, trouxeram o seminário. Alguma coisa contra o paletó e gravata? Nenhuma, né? Mas imagina que nessa noite a gente faz paletó e gravata aqui, nesse fresquinho aqui, nesse tempo, né? Não faz nenhum sentido para nós. Os africanos rejeitaram isso. Quando os americanos foram para a África, missionários, eles falaram: vocês são malucos? Paletó e gravata aqui, 40 graus à noite na sombra. Eles começaram a ter dificuldade por isso. E na África é muito interessante, porque um culto para nós de 1h30, 2 horas, a pessoa já está com pressa, já está olhando para o relógio. A gente fica olhando para o pastor e apontando para o relógio, assim, né? O presbítero que olha para o pastor diz: amém, pastor, assim, né? Diácono também, né? Mas na África os cultos duram 3 horas, porque para eles a festa deles tem dança. Imagina uma igreja presbiteriana africana, o pessoal dançando. Imagina o pastor Fábio dançando aqui na frente. Na nossa cultura pode ser até escandaloso, mas na cultura deles quem está feliz canta. E quem canta, por exemplo, essa música Alegria da Minha Alegria, o pastor Fábio ia ficar assim, ó, se ele fosse africano, mas ele é goiano. O que significa ser evangélico? Significa importar a cultura americana? Significa comer 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. Toda a igreja. São os irmãos Eunice. Vamos cantar esse louvor? Nós confundimos as coisas. Nós temos dificuldade. Esse é o coração do que eu quero falar. Nós temos dificuldade de olhar para a nossa cultura e reconhecer na nossa cultura marcas da graça de Deus, marcas da imagem e semelhança de Deus, como dizia Agostinho de Hipona, da imago dele. Nós fazemos uma divisão, especialmente a minha tradição de origem batista, os presbiterianos, por causa de Calvino, por causa de Kuyper, por causa de uma série de autores muito importantes, eles fizeram um rompimento com essa separação mundo e igreja. O mundo todo é de Deus, não há nenhum sentido, disse Abraham Kuyper, nesse universo que Cristo não diga assim: é meu. A música brasileira, sabe de quem é, irmãos? É de Cristo Jesus. E a gente fica dizendo: isso é do diabo, isso é do diabo. Não tem nada do diabo. O diabo, o ladrão, veio matar, roubar e destruir. Tudo, Cristo é tudo e em todos. Diga amém. Amém. Mas a gente tem dificuldade com isso. Nós temos na nossa cultura, na nossa brasilidade, nós temos 3 elementos formadores. A gente aprende isso na 3ª série, estudos sociais, não é não? Quais são as 3 raças que formam o Brasil? Primeiro, os índios já estavam aqui, certo? Depois, os portugueses. Depois, os africanos. Aí deu a gente. Eu, por exemplo, minha avó paterna, a mãe da minha avó, não, a minha bisavó, né? A avó do meu pai era índia. E a mãe da minha mãe era negra. Então, eu sou brasileiro. Dá licença que eu sou brasileiro mesmo. Assim. Agora eu me dividi em 3, que um lado é negro, um lado é índio. E o esposo da mãe de mamãe, que era negra, o vovô Osvaldo, era português. Então eu sou brasileiro, eu sou mais brasileiro que, deixa eu ver, que esse vascaíno que está aqui. Qualquer um é mais brasileiro que o vascaíno, eu acho. Então essa conversa toda, o que significa cultura, o que significa ser evangélico? A gente pode gostar dele, a gente pode usar esse tipo de música no culto ou não. É um assunto grande, não vou falar, eu não sou louco de em poucos minutos resumir um livro inteiro.
inteiro. Mas eu queria ler um texto bíblico com os irmãos e comentar esses versos, e à medida que eu for lendo os versos, eu vou falando algumas coisas para os irmãos. Está lá no capítulo 17 do Atos dos Apóstolos, ou o segundo volume de Lucas, não é? Continuação, porque ele diz: escrevi o primeiro volume, ó excelentíssimo Teófilo, né? Atos 17, 16, eu quero ser breve, mas eu queria que você saísse daqui pensando nessas coisas. Poxa, eu posso levar mais o Brasil para o culto. Poxa, eu posso gostar de música americana? Posso, mas eu tenho que gostar de música brasileira. Poxa, nem tudo que é secular é profano, e nem tudo que é religioso é sagrado. Vamos repetir essa frase? Nem tudo que é secular é profano, nem tudo que é religioso é sagrado. Mais uma vez, nem tudo que é secular é profano, nem tudo que é religioso é sagrado. Por exemplo, carinhoso dá para cantar no culto de domingo? Não dá, é secular, né? Mas é profano. Sabe qual é carinhoso? Aquele do Danoninho. Para você não dizer que o pastor Gerson cantou a música do Pixinguinha aqui no sábado, então diz que o pastor Gerson cantou a música do Danoninho. Meu coração bate feliz, quando te ver. Esse é um cântico congregacional? É um cântico confessional? É um hino do nosso hinário? Não, é secular. Mas é profano? Ofende a Deus? É contra a Bíblia? Você expressar para alguém que... Muito bem. Canções que aparecem o nome de Jesus Cristo. Só porque aparece o nome de Jesus é sagrado? Eu ia citar aqui, mas é melhor não. Melhor não, né? Porque nessas canções o nome de Jesus é profanado. Só porque tem graças a Deus. Tem um samba que diz: tudo está em seu lugar, graças a Deus, pelo amor de Deus, se Deus quiser. Só porque aparece o nome de Deus ou Jesus é sagrado? É religioso, né? Mas não é sagrado. Opa, entendi, pastor. Segundo, ele não esqueci do texto. Qual é o texto? Segundo não, terceiro argumento. Você conhece alguma igreja americana, alguma igreja sueca, alguma igreja inglesa que em quanto tempo de louvor aqui na nossa igreja? 25 minutos. Então você acha que existe alguma igreja inglesa que em 25 minutos, meia hora, canta 10 músicas brasileiras traduzidas para o inglês? Não, música popular brasileira traduzida para o inglês com letra evangélica. Por exemplo, pastor, isso que é música sacra, né? Isso é música popular americana, a história de pessoas que... Velho Oeste, nunca vi no Velho Oeste essa canção? Não é uma música evangélica, mas os missionários chegavam aqui e colocavam uma letra. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Essa é evangélica, né? Não, essa é a história de um Johnny Brown, de um soldado da Guerra de Secessão. Então minha alma... Tá muito iconoclasta minha palestra. Então minha alma canta a ti. Isso que é música sacra, né? Isso é música popular sueca que os missionários colocaram ali. Percebe? E a gente se perdeu. E aí não pode cantar um baiano, não pode cantar um sambinho, porque isso é do mundo, mas canta a música do mundo lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então uma noite como essa é para a gente pensar. Olha só o texto. Como eu não vou pregar, eu vou ler e vou fazer poucos comentários. Enquanto Paulo, verso 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A cada versículo eu vou fazer um comentário breve.
Isso sim, o que acontece aqui, Paulo nos dá alguns exemplos que podem ser imitados. Nem tudo que Paulo fez nós podemos fazer, mas nós podemos nos revoltar com a idolatria da cultura brasileira, sim ou não? Sim ou não? Quando eu era menino no Rio de Janeiro, a gente ia jogar bola, e aí se deixava o chinelo virado, aí falava, rapaz, vira isso, porque senão tua mãe vai morrer. Não é revoltante isso? O menino está com soluço, você bota um papel assim, com cuspe, uma simpatia para o menino, joga o mente em cima do telhado. Nossa cultura é assim, é uma cultura de feitiço, de superstição. Paulo se revoltou. Por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Na pregação do Evangelho, a gente tem que falar tanto para os gregos, para os pagãos, quanto para os crentes. Os crentes precisam ser reevangelizados hoje. A gente está trazendo o mundo para a igreja, não por causa da música, mas por causa de valores mundanos. Estamos nos afastando da palavra de Deus. E Paulo também defende o Evangelho. Alguns dos filósofos epicureus estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Estão chamando Paulo de tagarela, porque eles não entendiam o que Paulo está falando. E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levou a Areópago, que era um lugar onde se reuniam. Até hoje tem esse lugar na Grécia, em Atenas, né? Uma espécie de templo dos templos, onde todos os deuses estavam representados. E aí eles pedem o Paulo, dizendo: podemos saber que nova doutrina que ensinas? Verso 20: posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Verso 22, pula aí. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores, cheio de gregos ali que foram idólatras, não é, pagãos, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eu digo mesmo sobre a cultura brasileira. A cultura brasileira é religiosa, né? O pessoal até diz: eu acendo uma vela para Deus e para o diabo, né? Aqui no Brasil a gente tem um dia de todos os, para não ficar na dúvida, faz um dia para todos os santos. Então, o que Paulo falou para os atenienses, nós podemos falar para os brasileiros também. Vocês são idólatras, vocês são religiosos, mas isso não leva a nada. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E aí Paulo prega para eles, dizendo, verso 24: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Um bocado de teologia, um bocado de Bíblia aqui. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. A pregação de Paulo é tremenda. Em poucos minutos ele descreve o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí no verso 28 ele diz: pois nele, vocês estão lendo? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. E aqui eu termino, queria chamar a atenção de vocês. O que os poetas têm dito? Os poetas de hoje. Está falando de poetas cristãos, pastores? Está falando de poetas, de artistas, de poetas que não eram cristãos. O que Paulo está dizendo é que a cultura, a poesia, a música, a arte pode estar falando de Deus. E a gente precisa conhecer essa cultura para poder pregar para esse povo. Você sabe que uma vez, pastor, uma grande igreja de São Paulo, um pastor amigo meu, conhecido pregador, no seu sermão de domingo à noite, ele citou Carlos Drummond de Andrade. Estava pregando e citou o poeta Carlos Drummond de Andrade, que faria aniversário no dia da reforma do Protestante, 31 de outubro agora também.
final do culto, o pastor cumprimentando os irmãos aqui na porta da igreja. Aí uma senhora, aqueles comentários, fim de culto, né? Aqui não tem isso, não, só na minha igreja. Ô pastor, que bênção. Só pastor, tem uma coisa que eu queria te falar. Aí o pastor já encaixa para receber o golpe. Né? Tem que ir, né? Melhor esperar a pancada, né? Comentário da irmã. Poxa, pastor, tanta gente boa, tanto versículo bíblico, tanto salmo, tanto Nietzsche Matias, tantos poetas cristãos, e o irmão vai citar um poeta pagão que não é cristão. Eu não sei se aquele pastor estava bravo naquele dia, porque tem dia que a gente está bravo, né? Sabe quando seu cunhado vai na sua casa e diz que vai passar um final de semana e fica 3 meses? Né? Tua sogra aparece lá do nada, ô meu amor, e vem com uma mala assim, complicado, né? Ele falou, irmão, presta atenção aqui, irmão. Presta atenção. As pessoas para as quais eu citei Carlos Drummond de Andrade, muitas delas passaram a tarde vendo Faustão, irmão. A irmã ficou assim, eu e você. Ficou fazendo cara de paisagem, né? Perguntas para a gente terminar. Como é que você vê a cultura brasileira? Tudo que existe na nossa cultura é lixo? Ah, pastor, esses ritmos não pode, porque esses ritmos aí, samba, baiano, esses ritmos africanos, eles eram dedicados aos deuses da África, né? As entidades do espiritismo, do baixo espiritismo, né? Aí sabe o que eu respondo? Eu falo, é verdade, meu irmão, é verdade. Mas a comida também era dedicada. Você parou de comer feijoada, parou de comer galinha preta, pipoca. Então a gente para de ouvir música secular, mas continua comendo a comida que é dedicada às entidades, aos demônios. É por isso que Paulo diz aos Coríntios assim, não torne a profanar aquilo que já foi consagrado pela ação de graça. Da graça. Então da graça ele toca um baião para a glória de Deus, diga amém. Da graça ele toca uma moda de viola, feito meu amigo pastor presbiteriano Carlinhos Verde, uma catira para a glória de Deus, né? 2 historinhas. Disse que meu irmão se converteu, e aí o pastor falou assim, aqui na nossa igreja nós não cantamos música do mundo. Quando alguém fala isso, eu falo assim, então é só música de anjo? O anjo vem, canta para você. Como é que é? Porque toda música que a gente vai cantar, seja por culto ou não, é feita por pessoas, né? Mas enfim, quis dizer música profana, né? Então na nossa igreja, o crente aqui não ouve música popular. Você ouve música popular? Examine tudo, mas retende o bem. Comece a ouvir. É profano? Desliga. Comece a ouvir. Não é gospel? Desliga, não está errado. Porque está cheio de música gospel aí que não tem nada de Deus e de Bíblia, infelizmente. Mas comece a ouvir. É profano? Está profanando coisas sagradas? Desliga na hora. Em nome de Jesus. E eu sou carioca, especialmente funk e alguns estilos, sem preconceito, mas tem que vivem do duplo sentido da profanação de coisas sagradas. O corpo, por exemplo, templo e morada do Espírito Santo. Quem quiser discutir comigo, desculpa. Mas há muita coisa para a gente falar. E aí o pastor diz assim, então você tem que parar de ouvir música do mundo. Aí ele falou, eu parei, pastor. Por exemplo, eu gostava muito de Luiz Gonzaga. Parei com esse negócio de ouvir Luiz Gonzaga. Parei, pastor. Agora eu só ouço música. Eu ia falar do céu, né? Mas não pode, né? Eu só ouço música cristã. Ah, é? Estou passando a hora, hein, pastor? E então, dá um exemplo. Ele falou, já refugia a glória eterna. Olá, de Jesus, o Rei dos Reis, velho reino. Pastor ficou assim. Aí o outro se converteu, né? Se converteu não, ele respondeu ao convite da salvação. Melhor, né? O Senhor o chamou, ele atendeu, né? Isso aí.
Cristo entrou no seu coração. E aí, no outro dia, ele estava feliz, varrendo a lojinha dele, cantando lá. Quem está contente, canta, né? Mas Tiago diz que quem está contente, cante louvores, né? Ele estava cantando um louvor, não era exatamente um louvor ao Senhor, mas era um louvor ao rio lá da cidade dele, no rio de Piracicaba. Conhece o louvor? Aí o pastor entrou e falou: saindo pro culto, irmão. Aí ele falou: o era batista. Foi lá que eu me batizei. Então, três coisas. Conheça a cultura brasileira, a poesia, a literatura, o cinema, a música, a história do nosso país. Aquilo que é contra a Bíblia, perfura isso e diga: não concordo, está errado, mas conheça para refutar. Paulo conhecia. Não fica alinhado dentro da igreja, dentro dessas quatro paredes aqui, não. Se você não tem argumento, especialmente teu filho, quando cai na universidade, ele não sabe o que dizer, e aí se afasta. Ainda bem que as ovelhas que o pai dá a Cristo, ninguém as tira da sua mão. Olha o calvinismo aí. Estou falando que esse batista aqui é batisteriano. Em segundo lugar, conheça os artistas cristãos de arte brasileira. Tem muitos. Tem o João Alexandre, tem o Esteio, Marcos Almeida, tem muitos, Estevão Queiroga. Meu disco novo eu gravei com um monte deles, vários deles, meus amigos. Conheça, né? Conheça o Gerson Borges, depois me segue aí no Instagram, no Spotify, ajuda. Eu tenho evangelizado artistas não cristãos. Em terceiro lugar, ore pelos pastores, pelos músicos. Porque eu tenho a desconfiança que pastor não gosta de música, não é o caso aqui do pastor Fábio. E que músico não gosta de Bíblia. Não é o meu caso, porque sou pastor de música. Amém? Dá para ser evangélico e ser brasileiro? O teólogo Augusto Gonzalez, uma vez citando Calvino, uma carta de Calvino, Calvino teria dito: não dá para ser francês e ser protestante. E aí ele vai embora para a Suíça, para Genebra, porque naquele momento era impossível. Mas nesse momento, como nunca, nós podemos ser brasileiros evangélicos e sermos brasileiros. Deus te abençoe.